Há uma situação hipotética, sim, perfeita para abrir a nossa investigação de hoje. Opa, adoro situações hipotéticas. Manda lá. É o seguinte, vamos pensar numa noite de frio extremo, daquelas de congelar mesmo, sabe? E para não congelar, a gente tem duas opções. Certo. A primeira opção é colocar fogo numa pilha de madeira seca que está ali jogada, logo ali perto. E a segunda opção é plantar uma semente e esperar que uma árvore cresça para fornecer lenha. Nossa, a escolha parece bem óbvia para quem está precisando de calor na hora, né? Exato. A madeira seca resolve o problema naquele minuto, só que tem um detalhe. Ela queima muito rápido. O calor passa logo e o frio volta. E volta de uma forma ainda mais impiedosa porque a madeira acabou. É o famoso alívio imediato, né? Isso. Já a semente, bom, ela exige tempo, exige muita paciência. Mas se ela for bem cultivada, ela cria uma floresta inteira. E essa floresta vai fornecer abrigo e calor de forma sustentável para sempre. Total. E, olha só, o que fundamenta a nossa análise de hoje é justamente uma premissa um tanto assustadora sobre isso. É, eu diria bem assustadora, na verdade. Pois é, a nossa sociedade inteira está, coletivamente morrendo de frio justamente porque a gente escolhe a madeira seca todos os dias. A gente está viciado na madeira seca. Essa metáfora é muito forte para esse paradoxo que a gente está vivendo hoje. Porque a madeira seca, nessa nossa conversa, representa a distração rápida, o consumo desenfreado, aquele entretenimento que anestesia, sabe? Uhum. E a gente nunca teve tanto acesso a esse tipo de madeira. É a tecnologia, são as redes sociais o tempo todo? É ter filme e música na palma da mão em 5 segundos. Exatamente. Em tese, para quem nos ouve, pensem nisso, a gente deveria ser a geração mais relaxada e feliz de toda a história humana. A gente tem conforto. Só que o que a gente observa nas ruas, nas clínicas, é o exato oposto. Há um adoecimento que é coletivo. A galera nunca esteve tão ansiosa, tão deprimida, tão sozinha. É muito triste. O ser humano moderno está adoecendo no único território onde, biologicamente falando, não deveria adoecer nem envelhecer, que é o território da emoção. E é por isso que a gente vai entrar de cabeça hoje nas ideias do psiquiatra e pesquisador Augusto Cury. A gente vai explorar os conceitos do material dele, o programa da Academia de Inteligência e Qualidade de Vida, que é conhecido como PAIC. Isso mesmo, e o objetivo não é entregar mais soluções paliativas ou dicas vazias. A nossa missão aqui é decodificar a engenharia da mente humana. É entender os mecanismos mesmo, né? As engrenagens por trás dessa ansiedade toda. Total. E apresentar as ferramentas que seriam as nossas sementes daquela analogia para que as pessoas parem de ser espectadoras do próprio sofrimento. A ideia é assumir a autoria da própria história. Perfeito. Mas assim, para ser autor da própria história, a gente tem que entender onde essa história é escrita e como ela fica registrada. E logo no início do material tem um conceito que, nossa, subverte tudo que a gente acha que sabe sobre o cérebro. O pessoal costuma comparar o cérebro com um computador. Exato. A gente pensa, eu identifico um trauma, seleciono o arquivo da memória ruim e aperto a tecla delete. Só que a biologia não funciona assim, né? Não tem botão de apagar. Nenhuma. Tecla delete nenhuma. E entender isso é, o primeiríssimo passo para parar de lutar contra a nossa própria biologia. O processo de arquivamento na nossa mente obedece a um negócio que a fonte chama de fenômeno RAM, que significa registro automático da memória. Exatamente. É um mecanismo completamente involuntário. Não tem um porteiro consciente na nossa cabeça onde a gente decide, hoje eu vou guardar esse elogio incrível e vou bloquear aquela crítica horrível que meu chefe fez. Quem dera fosse assim, né? Eu seria a pessoa mais zen do mundo. Todos nós seríamos. Mas a verdade é que absolutamente tudo que é vivenciado, tudo mesmo, é registrado. E o que define a força, a profundidade desse registro é a emoção. Então, quanto maior o impacto emocional, seja um susto, muita raiva ou até uma alegria extrema, mais indestrutível fica o registro lá nos bastidores da mente. Isso. A emoção funciona como uma cola super forte, o que faz muito sentido em termos evolutivos. O cérebro grava o perigo para a gente não morrer depois. Funciona tipo
uma câmera de segurança que grava em 4K toda vez que rola um estresse. Mas aí, trazendo isso para o nosso dia a dia moderno, isso vira um problema gigantesco. Um problema crônico. Porque se a máquina registra tudo sem parar o tempo inteiro, o que acontece com a mente de uma pessoa que é bombardeada por milhares de notificações e notícias tensas desde a hora que acorda? Acontece um colapso, um superaquecimento do sistema. E é isso que o material define como a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. A famosa SPA. E acho que muita gente que está acompanhando a gente agora vai se identificar com sintomas. Com certeza vão. O mundo joga tanta informação na nossa cara que o fenômeno RAM fica sobrecarregado. A mente entra num ciclo de ficar arquivando, arquivando, arquivando freneticamente. E a pessoa não consegue mais desacelerar. O pensamento não para. Não para. E o pior é que as consequências não ficam só na cabeça, são físicas também. A síndrome gera aquela fadiga crônica, sabe? A pessoa já acorda cansada. Nossa, acordo exausta às vezes. Dores musculares, falta de concentração brutal. Uhum. A energia que o cérebro gasta para manter essa máquina de pensamentos rodando chega a superar o desgaste de um dia inteiro de trabalho físico. Caramba, então, pegando uma analogia de tecnologia de novo, é como se a mente da gente fosse um smartphone, só que com uns 100 aplicativos super pesados rodando em segundo plano o tempo todo. É a imagem perfeita. A tela do celular pode até estar apagada, a pessoa está ali na cama deitada tentando dormir, mas o processador está fritando, operando no limite. E aí a bateria amanhece nos 10%. Exatamente, a pessoa já acorda na reserva. Mas aí, isso levanta uma questão muito dura. Qual? Se o registro é automático e a gente não pode deletar os arquivos do passado, e o mundo lá fora não vai parar de mandar notificação, estamos sentenciados. Quem tem um trauma grave está condenado a reviver isso para sempre. Se a única opção fosse apagar a memória, sim, a gente estaria condenado. Mas a grande sacada aqui é que a saída não é a exclusão, a saída é a reedição. Reedição da memória. Achei maravilhoso isso. E a fonte traz o conceito do teatro da mente, certo? Isso. Pensa num teatro. A tragédia da nossa sociedade é que a maioria das pessoas passa a vida sentada na plateia do próprio teatro mental. Só assistindo. Só assistindo. Fica sofrendo caladamente enquanto os próprios medos, os traumas, as inseguranças ficam lá atuando e dominando o palco principal. A cura não é explodir o teatro. É sair da cadeira da plateia e assumir o papel de diretor da peça. Sair da plateia e assumir a direção. É aí que entra o despertar do eu, né? Esse eu com letra maiúscula, que é a nossa consciência crítica. É o eu subindo no palco para decidir como a cena vai ser dali para frente. Exato. Em vez de tentar queimar o filme original, porque se não dá, a gente altera a trilha sonora. A gente muda o peso emocional que a lembrança carrega. Só que falar em assumir a direção parece meio abstrato na teoria. A beleza desse material é que ele entrega a tática de como fazer isso. E ele explica que a gente lê as memórias através de áreas que ele chama de janelas. As famosas janelas da memória. E ele foca num tipo muito perigoso, as janelas killer. E pelo nome já dá para ver que é o que causa os nossos maiores desastres nas relações. Total. E para quem nos ouve entender bem, a janela é só um pedaço da memória que você abre. Na maior parte do dia, a gente acessa as janelas neutras, que deixam a gente lembrar da senha do banco, pensar com lógica, ser educado. Até aí, tudo bem. O problema mora na janela killer. Que são aquelas áreas construídas com uma tensão emocional absurda. Pânico, fobia doentio, raiva extrema. Quando vem um gatilho externo e aciona uma janela killer, o estresse bate no teto na hora, não é? Na mesma fração de segundo. E fisicamente, no cérebro, o fluxo de sangue é redirecionado. O córtex pré-frontal, que é a parte que pensa e raciocina, fica bloqueado. O volume de tensão é tão alto que o nosso eu fica totalmente cego para as outras milhões de janelas boas da memória. A mente fica trancada num quarto escuro. Isso explica demais aqueles comportamentos irracionais que a gente vê todo dia. Demais. Pensa naquela cena clássica de trânsito. Você tem um cara que é um baita profissional, um pai super amoroso. Aí ele toma uma fechada de um motoboy ou de outro carro. Em um segundo,
esse cara vira um monstro. Fica totalmente irracional, né? Bate no volante, grita, acelera atrás do outro para brigar por causa de um pedaço de asfalto. Não é que a pessoa esqueceu quem ela é que o susto da fechada escancarou uma janela killer de agressividade. É um sequestro. A racionalidade dele foi sequestrada. A janela killer basicamente assassinou a lucidez dele naquele minuto. E como é que a gente sai desse sequestro no meio do tiroteio? Tem uma ferramenta tática para isso, que é o DCD. O DCD. Duvidar, criticar e determinar. O grande segredo dessa ferramenta é o tempo de reação. Ela tem que ser aplicada na hora, nos primeiros segundos da tensão, antes da janela tomar conta de todo o córtex pré-frontal. Mas peraí, como que só 3 palavras conseguem parar um sequestro neurológico? Vamos tentar desenhar isso para nossa audiência. Imagina que o sangue subiu no escritório porque um colega foi super sarcástico numa reunião. Como eu aplico o DCD para não xingar o colega? Vamos lá. O DCD funciona como se fosse um desfibrilador na sua razão. O primeiro D é de duvidar. Você tem que duvidar da validade daquele sentimento. Duvidar que aquela provocação define você. E só de fazer isso você já força o cérebro a gastar energia com lógica. Entendi, é puxar a energia da emoção para a razão. Exato. Aí vem o C, de criticar. Você ativamente repudia aquilo na sua cabeça. Tipo, essa minha raiva não faz sentido. Isso é só provocação barata desse cara. Tá, e o determinar? E a ordem final. Você determina internamente, eu determino que eu não vou ser controlado por esse impulso agora. Esse papo interno rápido quebra o curto-circuito e abre espaço para você acessar as janelas saudáveis de novo. É quase como pisar no freio com os 2 pés antes do carro bater no poste. Mas assim, viver pisando no freio de emergência o dia inteiro deve cansar demais a pessoa. Nossa, esgota. Por isso que o DCDO apaga o incêndio na hora, mas a gente precisa de algo para prevenir. E a segunda ferramenta é a mesa redonda do eu. Parece nome de reunião de empresa. Mesa redonda. Qual que é a lógica disso? Exatamente uma reunião, só que interna. Se o DCDO é o freio de emergência, a mesa redonda é você construir uma estrada mais segura antes de viajar. Você faz um debate analítico com você mesmo, mas no momento de passo. Tipo no banho? Isso, no banho, caminhando antes de dormir, você chama os seus medos para a mesa. Você interroga eles. Por que eu tenho tanto pavor de falar em público? Qual é a lógica dessa minha insegurança com o meu parceiro? Qual o pior que pode acontecer? Então, em vez de fugir da ansiedade rolando o feed da rede social, você bota ela sentada na cadeira e pede explicações. E se a gente faz isso sempre, a gente muda a estrutura da memória, né? Cria o que a fonte chama de janelas paralelas. Perfeito. Da próxima vez que o gatilho da ansiedade vier, o seu cérebro não é mais obrigado a entrar na janela killer. Ele tem uma via expressa, uma janela paralela de resiliência que você construiu nessas reuniões. Muito bom. E para mostrar a eficácia máxima dessas ferramentas, a gente chega num ponto muito fascinante da nossa investigação. Um estudo de caso de liderança emocional extrema. O mestre dos mestres. Um caso clássico. E aqui a gente precisa fazer um aviso muito claro para a nossa audiência. A gente vai analisar a figura histórica de Jesus conforme a fonte propõe, mas sob uma lente estritamente comportamental, psiquiátrica e psicológica, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Zero teologia, zero religião. Todos os dogmas ficam de fora. O que a gente quer olhar aqui é como esse homem geriu a própria mente sob um estresse que a gente nem consegue conceber. E tem um episódio que é a aplicação mais brilhante da teoria das janelas killer e do silêncio no foco da atenção. É o caso da mulher que estava prestes a ser apedrejada. Adrenalina no teto, né? Total. Pensa na psicologia de uma multidão furiosa. É contágio emocional puro. A razão coletiva simplesmente some. A pressão ali não era só para atacar a mulher, era uma armadilha armada para ele. Se ele falasse a coisa errada ali, ele seria morto junto. Qualquer mente normal daria tela azul numa hora dessas. Qual foi a reação dele? Ele não gritou, não bateu boca, ele contrariou o instinto de sobrevivência e fez o quê? Ele usou o silêncio. A teoria explica que, nos momentos de maior estresse,
Os primeiros 30 segundos são os mais cruciais para a janela killer tomar conta. É a janela de perigo máximo. Isso, ao não reagir na hora, ao ficar calado, ele estancou a emoção dentro dele mesmo. Ele não foi sequestrado pela raiva. E não foi só o silêncio. Ele abaixa e começa a escrever na areia. Cara, analisando isso só pelo lado do comportamento, é uma quebra de padrão genial. Uma engenharia mental fantástica. A multidão tá lá, com a pedra na mão, coração a mil, esperando ele debater ou fugir. E o alvo dele simplesmente ignora e foca no chão. Isso destrói o circuito visual da agressividade. Exato. Ele obrigou a emoção daquelas pessoas a mudar de canal. Do instinto de matar, eles passaram para a curiosidade de... Ué, o que esse cara tá escrevendo na Terra? Ele desarmou o gatilho. E quando ele finalmente abre a boca e fala a famosa frase de quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele não tá atacando a multidão. De jeito nenhum. Ele força cada uma daquelas pessoas a abrir as próprias janelas de memória e olhar para as próprias falhas. Ele transferiu o foco do ódio externo para a culpa interna. E com isso ele esvaziou a atenção de um grupo inteiro e salvou 2 vidas, usando pura gestão das emoções. Eu fico chocada com como o poder do silêncio de 30 segundos é ignorado hoje. A gente devia usar mais. Quantas vezes a gente recebe um e-mail absurdo do chefe e com sangue quente responde em 2 segundos e destrói uma carreira inteira? Nossa, muito comum. 30 segundos de silêncio salvariam muita gente. Mas o estudo de caso avança para um terreno ainda mais difícil: a proteção diante da traição. Esse é pesado. Judas vendeu ele. Pedro negou. Como é possível perdoar um traidor no ápice da dor, seja física ou mental? Porque, cá entre nós, falando puramente de lógica humana, perdoar o seu carrasco não soa como uma baita ingenuidade ou fraqueza? Parece, né? Quando a gente olha de fora, parece uma fraqueza gigante. Mas a análise psicológica prova exatamente o contrário. O perdão, nesse grau extremo, é a defesa neurológica mais robusta que existe. Como assim? É que, nesse contexto, perdoar não é um ato de heroísmo divino ou passar a mão na cabeça do agressor. O perdão é profilático, é asepsia mental. Quando alguém te trai, essa ofensa é um vírus tóxico. O nosso instinto é ficar com raiva, planejar vingança. Fica remoendo aquilo eternamente. Mas quando a gente faz isso, a gente escancara a porta da nossa memória e convida o agressor para morar lá dentro. E o material tem uma frase fantástica sobre isso. Quem odeia, leva o inimigo para dormir na própria cama. Essa frase resume tudo. O inimigo vira o seu inquilino indesejado. Você vai deitar às 2 da manhã e a cara de quem te ofendeu tá lá, passando na tela da sua cabeça no modo repetição. É um pesadelo. Então, o que ele fazia ao perdoar era aplicar a compreensão profunda de que quem trai, quem agride, na verdade é um prisioneiro das próprias mazelas. Ele usava o perdão como um escudo. O perdão impedia que o lixo emocional dos carrascos dele contaminasse o próprio sono e a sanidade dele. Nossa, é ter controle absoluto de quem tem a senha para entrar nos bastidores da sua mente. Genial! E já que falamos em lixo emocional, isso faz a ponte perfeita para o nosso próximo tópico. Voltando agora para o dia a dia de quem está escutando a gente. Vamos lá. Saindo dessas situações de vida ou morte, tem um perigo silencioso que corrói a qualidade de vida. Não é uma multidão armada. É um negócio chamado psicoadaptação. Explica isso para nossa audiência. A psicoadaptação é um mecanismo do nosso cérebro que foi feito para economizar energia. A gente se acostuma muito rápido com qualquer estímulo. O que parece bom, né? Se adaptar. Parece bom, mas quando a gente fala de prazer e felicidade, é uma armadilha. Porque significa que a gente perde a capacidade de sentir prazer contínuo com a mesma coisa. O cérebro fica pedindo uma dose maior toda hora. Por isso que, às vezes, a gente vê aquelas pessoas que ficaram super ricas do nada ou celebridades enormes relatando um vazio absurdo. Sim, a pessoa faz a primeira viagem internacional e é a coisa mais incrível da vida. A 10ª viagem, ela já passa o voo inteiro reclamando. A pessoa vira refém do estímulo novo. Tem que comprar o carro mais caro, o celular de última geração, porque o que ela tem já não dá aquele barato. É uma corrida numa esteira ergométrica onde você gasta tudo e não sai do lugar. Perfeito. E aí a pergunta é, como a gente combate um sistema biológico que foi desenhado para se entediar e pedir mais? A defesa que a fonte propõe
É treinar a arte de contemplar o belo. E contemplar o belo não é ficar aplaudindo o pôr do sol todo dia igual num comercial de margarina, né? Não. Não tem nada a ver com aquele otimismo cego ou só ir em museu chique. Contemplar o belo é a habilidade de conseguir extrair muito estímulo de coisas muito pequenas. Ah, entendi. É quebrar a rotina, é conseguir tirar um prazer genuíno de uma conversa